Seja bem-vindo, professor Gilberto. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor do Instituto Federal de Ensino e Pesquisa e da FAESA. Lá eu sou coordenador do Laboratório de Pesquisa em Segurança da Informação e Perícia Computacional Forense, chamado de LabSeg. Sou perito e assistente técnico. Aqui em Vitória sou instrutor da Academia de Polícia do Espírito Santo, na área de computação forense, membro de algumas sociedades, e aí, como ele falou, sou membro do DC 5527, que é um grupo local da DEFCON, que é uma das maiores conferências internacionais de segurança da informação e hacking, né, que acontece em Las Vegas, no mês de agosto. E a gente tem um grupo local dessa conferência lá. E tem alguns livros, aqui tem alguns dos livros que eu editei como autor ou como coautor, né, sendo que esse maior aqui na direita é um livro que se tornou uma referência na língua portuguesa de computação forense. Ele, inclusive, ganhou nesse ano, 2018, o prêmio, né, de melhor referência em ciências forenses, né, em português, né, de 2017 e 2018. Então, a gente ficou muito feliz em receber esse prêmio. É uma referência bem interessante sobre toda a área de computação forense. Cada capítulo aborda uma área da computação forense. Foi bem legal em relação a isso, né, nessa situação. A base, né, ou seja, a computação forense, na verdade, o que está sendo analisado, o que o perito está trabalhando na parte de crimes ou criminosos da área digital, né, dos crimes digitais em relação a isso. E aí, o que são os crimes digitais? Para a gente entender um pouco essa área. Primeiro, os crimes digitais são delitos, ou seja, são ações, eventos que ferem os direitos em relação a computadores e periféricos, ou rede de computadores e programas, em relação a essa situação, por exemplo, em relação ao uso, em relação à propriedade, ou seja, uso indevido de algum tipo de programa, ou de algum periférico, ou de algum computador, em relação à quebra de segurança, ou em relação à alteração da funcionalidade, ou seja, algum programa que deixou de funcionar da forma que deveria, ou um computador que deixou de funcionar da forma que deveria. E aí os crimes digitais eles podem ser classificados em dois grandes grupos. O primeiro grupo fala de crimes realizados contra o computador ou aplicação. Então, são crimes, por exemplo, que o atacante foi lá e tirou do ar um site, ou apagou uma partição, ou criptografou uma partição inteira lá através de um ransomware. E aí ele cometeu um crime contra exatamente o computador ou a aplicação. E outro crime, ele é um crime realizado com a ajuda do computador. Então, ele, por exemplo, disseminou um spam que tinha lá um link malicioso, ou que tinha um anexo que era um vírus. Então, ele usou o computador agora como ferramenta para poder aplicar o golpe. Então, é outro tipo diferente de crime. Então, basicamente, os crimes digitais eles são classificados desses dois tipos, dessas duas maneiras, né? Em relação aos criminosos digitais, normalmente são agentes com uma idade baixa, ou seja, baixa da ordem de adolescentes, da ordem de 15, 16 anos até 24, 25 anos. Normalmente essa é a faixa que a gente encontra dos infratores. O conhecimento dos criminosos, essa é uma questão interessante. No passado, os criminosos eram normalmente, né, agentes que tinham um grande conhecimento técnico, porque as informações eram raras, escassas, difíceis de serem conseguidas, não tinha tanto conhecimento assim disponível no mercado, e com isso era mais difícil de você obter essa informação ou esse conhecimento. Atualmente, isso não é mais verdade. Na verdade, com a internet hoje você encontra muito material, até muitas receitas de bolo para fazer algum tipo de ataque ou algum tipo de ação ilícita. Então a internet acabou ampliando os conhecimentos dos usuários ou dos criminosos, e aí você tem uma grande parcela dos atacantes que, na verdade, não são profundos conhecedores da área de tecnologia, mas eles conseguem fazer uma boa pesquisa na internet, conseguem saber exatamente como né, fazer aquele tipo de ataque por causa de uma receita de bolo que está publicada na internet. Se a gente for no YouTube aí, vai encontrar um monte de vídeos rápidos, dando o exemplo claro de como, por exemplo, quebrar uma senha ou coisa parecida. Então, essa é uma questão importante nessa situação. Oportunismo é uma outra característica do criminoso digital, que ele, na verdade, na maioria das vezes, não está em busca de uma
vítima específica. Na verdade, ele está em busca de uma vítima. Então, por isso que ele consegue, por exemplo, mandar 1 milhão de e-mails. Se 1% desse 1 milhão de e-mails clicar no link malicioso, ele já está satisfeito em relação a isso. Então, ele não está, basicamente, em busca de uma vítima específica. Ele faz uma tentativa e erro e uma varredura na internet até conseguir encontrar alguém que caiu no golpe que ele estava aplicando para isso aqui. Outra característica dos criminosos digitais é a distância entre o infrator e a vítima. Muitos criminosos, eles, por medo de reação da vítima, por medo de reação das pessoas que estão em volta, não fariam nenhum tipo de crime no ambiente real, na vida real. Mas ele, por uma questão de achar que ele está mais protegido, está distante da vítima, a vítima não poderia reagir de forma agressiva contra ele, ele até se sente motivado de aplicar esse golpe no ambiente digital. Então, essa é uma característica também interessante dos próprios criminosos, né, para isso. Outra questão é que, hoje, né, dependendo do tipo de ação que o atacante toma, é mais difícil a localização dele. Então, a gente tem uma série de alternativas, né, de tentar esconder, apesar em algumas situações, acaba chegando até o atacante, mas é uma situação que a gente tem uma forma mais complicada de você chegar até a origem daquele tráfego. Se o atacante usar, por exemplo, um cybercafé, uma rede Wi-Fi aberta, né, ou mesmo um proxy de um outro país, acaba dificultando um pouco a investigação desses crimes. Mas é uma questão a se pensar também em relação a isso. Então, características interessantes dos criminosos digitais nessa situação. O perito, né, perito forense, né, ou seja, ele é um profissional que ele vai atuar junto da justiça. Então, imagina que tem uma causa, que tem duas partes brigando por um certo direito, uma certa ação, e essa causa envolve, em alguma situação, algum elemento digital. Pode ser um computador, pode ser um celular, pode ser um e-mail, pode ser um relógio de ponto, então, ou seja, alguma causa que envolva algum tipo de características técnicas, em que o juiz não tem condições, por conhecimento, de ter nenhum tipo de informação ou formar algum juízo em relação àquela causa. E aí ele vai nomear um perito na área de computação forense para fazer a análise, julgando aquela questão específica daquela causa. O perito vai fazer uma análise técnica daquela situação, vai emitir um laudo e vai entregar esse laudo para o juiz, em uma linguagem fácil do juiz entender, dos advogados, relatando os fatos que ele conseguiu levantar. O perito relata esses fatos. Isso é o perito. Então, ou seja, ele atua em causas judiciais normalmente cíveis, né? Ou seja, processos de software, fraudes digitais e coisa parecida, mas no âmbito civil, né? O perito criminal, ele é envolvido quando quando existe um crime denunciado e investigado pela polícia. Então, o perito criminal, normalmente, ele não é um civil, ele é um policial. Então, ou seja, ele foi contratado, né, na verdade, fez o concurso, foi contratado por alguma força policial, seja ela a Polícia Civil, ou a Polícia Militar, ou a Polícia Federal, né, e ele, então, é um perito também de computação forense. A base dos dois é basicamente a mesma, mas ele está envolvido agora em situações que envolvam algum tipo de crime, né, e ele faz parte de uma força policial. Basicamente, essa é a tradução entre os dois. O perito forense, no sentido de... ele sempre tem que seguir as leis, né? Então, ou seja, qual é o limite dele? É o limite que a legislação o permite, né? Por exemplo, ele não pode, né, e aí é uma pergunta bem interessante essa, porque ele não pode, né, por exemplo, ter acesso a um celular, por exemplo, foi apreendido um celular, né? Ou seja, ou em algum momento, inclusive isso vale para a força policial nessa situação. Imagina que a força policial fez uma incursão num certo local e apreendeu com um suspeito, né, dentro de uma blitz, por exemplo, ou numa prisão, apreendeu com esse suspeito um celular. Nesse momento, e aí os tribunais têm dado ganho de causa aos suspeitos, em que o policial, por exemplo, ele não pode
abrir o celular, ou seja, as mensagens do celular do suspeito, e olhar as mensagens do suspeito, porque, teoricamente, o policial não tem um mandado de busca e apreensão, ou não tem um mandado ou uma autorização de quebra-sigilo telemático. Então, ou seja, ele não tem essa autorização. Então, o máximo que o policial pode fazer é apreender o celular, colocar num saco de coleta e enviar para o perito. E aí, quando o juiz autorizar que ele tenha direito de ter acesso, ou alguém tenha direito de ter acesso a essas informações, aí então, sim, aquela, teoricamente, privacidade do suspeito pode ser, então, violada, né, com autorização, né, para fazer essa situação, certo? Vou falar um pouco sobre, que é uma dúvida comum também das pessoas, sobre legislação. Vamos imaginar assim, muitas pessoas perguntam assim, mas eu não tenho uma legislação que adeque ou que inclua, né, o mundo digital. Eu só tenho uma legislação que inclua o mundo real. Então, ou seja, então eu teria que ter uma legislação específica no mundo digital. Isso não é exatamente verdade. Na verdade, se a gente observar aqui, eu até coloquei aqui alguns exemplos. Então, veja só. Por exemplo, enviar vírus, comando, instrução, programa de computador que destrui equipamento ou dados eletrônicos. É um crime de dano. Esse crime de dano, ele já está previsto no Código Penal, artigo 63, inclusive com a pena de 1 a 6 meses de detenção e multa, ou multa. Então, ou seja, é um crime do mundo digital, mas que já existe um tipo de tipificação no mundo real. E eu posso aplicar. E aí tem uma série de outras situações, né? Crime de copiar conteúdo de MP3 ou de conteúdo protegido por direito autoral na internet, tem o crime de violação de direito autoral. Então, veja, eu tenho muitos tipos de crime de ameaça, crime de preconceito, ou no caso, escárnio, aqui por motivo religioso. Ou seja, eu tenho muitos tipos já previstos de crimes no Código Penal, inclusive com a parte de pena ou multa e tudo mais, que podem também ser aplicados no mundo digital. Então, ou seja, o mundo digital não é uma outra realidade, não é um outro tipo de situação ou de sociedade em que eu teria que ter um outro tipo de código penal para atender essa situação. Não é isso. Todo o arcabouço de leis que a gente tem no Código Penal e no Código Civil tem validade no mundo digital. Então, ou seja, essa não é o problema. A gente não tem problema de falta de leis no mundo digital. Ou seja, toda a parte de fraude financeira, né? Ou seja, a parte de violação de privacidade, tudo que a gente tem no mundo digital, que já está previsto em leis do Código Penal, podem ser aplicados no mundo digital, né? Então, ou seja, já parte desse princípio, então, ou seja, a internet não é uma terra sem lei. Então, essa é uma característica importante que a gente tem que pensar sobre isso. A outra questão é que, mesmo com essas leis do Código Penal já previstas, a gente tem algumas leis que foram adicionadas posteriormente que fazem um tratamento específico do ambiente digital. E eu destaco duas leis aqui agora. Uma é a Lei 2.737, conhecida como Lei Carolina Dickmann, que é aquela lei que deram o nome da atriz da Globo, mas, na verdade, não tem nada a ver com o que ela sofreu. Na verdade, ela sofreu um crime de extorsão, né? Ou seja, ela colocou o computador dela para fazer manutenção, que tinha algumas fotos íntimas dela, e as pessoas do que fizeram, o que estavam fazendo a manutenção do computador dela, fizeram um crime de extorsão, falando que se ela não pagasse um certo valor, eles iam pegar aquelas fotos e colocar na internet. Então, é um crime de extorsão simples que está previsto no Código Penal, inclusive. Mas os nossos legisladores criaram uma lei e, no afã lá do momento, né, do calor do momento, deram esse nome a essa lei que não tem muito a ver com o que aconteceu com ela. Então, esse é um tipo de crime, que é um tipo de lei que, na verdade, duas coisas interessantes foram tipificadas que não existiam no Código Penal, que é nessa lei 2.737, que é, primeiro, invasão de dispositivo telemático. Então, ou seja, se eu tenho um computador com senha, né, ou um celular com proteção ou de desenho ou de um código, de uma senha digitada, né, e alguém vai e quebra essa senha e acessa o meu celular ou acessa o meu computador, que tem uma senha também para entrar nele, e esse acesso ele tem a intenção de causar algum mal, então isso já é
tipificado como crime hoje, por causa da Lei 12.737. Então, isso foi um avanço que não estava previsto no Código Penal, e essa quebra de senha com entrada indevida ou não autorizada no dispositivo, com acesso ao dispositivo eletrônico, isso já está previsto na Lei Calúnia Digna. Uma outra coisa que a lei também prevê... Eu acho que antigamente, se você não tivesse causado dano à vítima, eu acho que não era caracterizado crime, né? Exatamente. O que acontece? Essa foi uma... Deixa eu voltar aqui. Isso foi um problema da lei. Na verdade, os nossos legisladores, quando fizeram essa lei, eles, os assessores, não entenderam corretamente, e a redação da lei é mal feita, na minha opinião, mal feita. Por quê? O que aconteceu é que a lei ela só tipifica como crime, né, como crime digital, se houver a quebra da senha, né, então, ou seja, então, primeira coisa, o dispositivo tem que ter uma senha. Se o dispositivo não tem uma senha, se você pega o celular, liga o celular, e ele já está na tela de aplicações, ou você liga o computador, e ele não tem a senha inicial, já entra direto na área de trabalho, isso não é tipificado como crime. Então, a primeira questão, ou seja, já é um erro, né? Mas, ok, está escrito na lei e é assim que ela deve ser interpretada. Então, ou seja, para ser tipificado como crime de invasão de dispositivo informático, tem que existir a quebra de um dispositivo de segurança, que seja uma senha. E mais do que isso, e aí isso é que é mais complicado, a lei prevê que, para ser tipificado como invasão de dispositivo informático, o atacante tem que demonstrar a intenção de causar algum mal. Como é que você demonstra a intenção de que alguém vai fazer algum mal? Muito difícil. Então, ou seja, a lei, apesar de existir, apesar de até ter uma boa intenção, mas ela, em algumas situações, é bastante limitada na sua aplicação. Então, esse é um problema realmente dessa lei, né? Também a lei chamada Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, ele tem alguns pilares, né, que eu poderia elencar. O primeiro pilar é a proteção à privacidade do internauta ou do usuário da rede. Então, ou seja, nesse caso, tem uma série de dispositivos na lei que tentam proteger que aqueles dados de navegação, aqueles dados de uso da internet pelos usuários sejam protegidos e as empresas não possam usar isso ou divulgar isso de forma inadequada ou indevida. Então, ou seja, essa é a primeira situação. É o primeiro pilar. O segundo pilar é o chamado de neutralidade da rede, que é basicamente uma informação que diz que o tráfego da internet ele tem que ser tratado por igual, né? O que eu quero dizer com isso? O tráfego da internet, ou seja, ou o provedor de internet, ou o núcleo da internet, não pode tratar de forma diferente tráfegos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, o provedor de internet ele não pode, por algum acordo comercial, privilegiar o tráfego, por exemplo, de um provedor de filmes online em detrimento de outro provedor de filmes online, porque esse provedor privilegiado pagou mais, né, como se fosse um subsídio ao provedor. Na verdade, o tráfego, o pacote de IP que trafega pela rede, independente do seu conteúdo, segundo o Marco Civil da Internet, deve ser tratado de forma igual, independente se ele é do provedor ou da empresa A, B ou C, ou se ele tem um conteúdo de um voice over IP, de um e-mail, de um web, ou o que seja. Então, ou seja, esse é um outro pilar do Marco Civil da Internet, né? Outro pilar do Marco Civil da Internet é a definição de funções. E aí deixa muito claro as responsabilidades de dois agentes importantes da internet. Um é o provedor de acesso, que é aquele que te dá acesso à internet, né? Então, ou seja, aí o provedor de 3G ou 4G, o provedor de banda larga fixa, né? Ou seja, esse cara, ele tem a responsabilidade de manter, né? Primeiro, ele não pode monitorar o que você faz na internet. Então, ele não sabe, o provedor de acesso, ele não pode saber, ou não deve saber, ou não é ilegal se ele monitorar isso, ele saber se você está navegando na internet, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Gmail, ele não pode fazer isso. A única coisa que ele pode e ele deve manter com ele a informação é que ele, que horas, como a gente sabe, cada vez que a gente acessa a internet, eu ganho um endereço IP novo da rede. Então, o provedor de acesso deve armazenar um histórico dizendo que naquele dia, hora, minuto, segundo,
aquele usuário daquele telefone celular ou daquele contrato de banda larga estava usando aquele endereço IP. É a única coisa que ele pode, né, e deve armazenar essa informação por 1 ano. Então, ou seja, o provedor de acesso, durante 1 ano, ele tem que manter essa informação nos seus logs, de quem estava usando que endereço IP naquele dia, hora, minuto, segundo. Essa é a informação. Do outro lado, o Marco Civil da Internet define também que o provedor de serviço, então, ou seja, quem está do outro lado da linha, lá o Facebook, o Instagram, o Gmail, o Outlook, né, o Twitter, ele deve manter um registro por 6 meses de quem fez o que na rede. Então, ou seja, esse provedor de serviço não sabe quem é você, mas ele sabe que um certo IP acessou um post, ou fez um post, ou comentou alguma coisa, ou publicou alguma coisa, ou abriu um perfil na rede social. E aí o provedor de serviço deve manter esse registro durante 6 meses do endereço IP de que fez aquela ação na rede social. Então, esse é um outro pilar que a Marco Civil também definiu, o que ajuda, de certo modo, a investigação. Porque se eu tenho, por exemplo, um post numa rede social que é indevido, eu consigo judicialmente, não é uma comunicação comum, judicialmente, exigir que o Facebook, por exemplo, me diga qual foi o endereço IP, data, hora, minuto, segundo, que fez aquele post. E depois eu posso, com esse IP, identificar quem é o provedor de acesso responsável por aquele IP, porque cada provedor tem uma faixa de IP responsável por ele, e aí eu consigo perguntar para o provedor de acesso, sim, quem estava usando esse endereço IP nesse dia, hora, minuto, segundo. Pode, em algumas situações, não ser muito efetivo, mas pelo menos é um caminho de investigação nesse ponto, né, para isso. Especificamente em ferramentas de Python para forense, pelo menos eu não conheço. O que a gente usa são ferramentas gerais de Python, as ferramentas de tráfego de rede, coleta de tráfego de rede, mas assim, mais até ferramentas específicas, tipo, no caso de rede, a parte do Wireshark, né, a parte do TCP-Dump, né, o Nmap também, né, são ferramentas dessa questão, né? Mais nessa linha, não especificamente para Python, né, para isso. A gente viu até agora que não é por falta de lei. Assim, existem muitas leis que podem ser aplicadas no mundo digital. A dificuldade, então, qual é a dificuldade de eu utilizar essas leis que têm validade jurídica no mundo digital? Na verdade, a dificuldade é reunir provas necessárias com validade jurídica para a tipificação do crime. Por quê? Voltando ao mundo real, quando tem um assassinato, por exemplo, eu tenho a faca ou a arma do crime, eu tenho a impressão digital do suposto criminoso, eu tenho vestígio de pólvora, quando é uma arma de fogo, na mão do suposto criminoso, ou seja, tem uma série de evidências concretas que ligam o crime ao criminoso. Então, essa é a situação. No caso do mundo digital, essas evidências são muito mais voláteis, ou seja, eu posso, se eu não fizer uma coleta adequada, primeiro, eu posso perder essas evidências. Segundo, elas podem ser fraudadas também. Então, ou seja, a dificuldade é essa. E aí que entra a perícia computacional forense. Então, é aí que entra a técnica ou a ciência de fazer essa coleta dessas evidências digitais de uma forma profissional e científica. Então, uma definição que eu gosto bastante da perícia computacional forense é do Instituto de Criminalística australiano, que diz assim, que perícia computacional forense é o processo de identificar, preservar, analisar e apresentar evidências digitais de uma maneira legalmente aceitável. Então, o que o perito deve fazer é ter uma coleta profissional, né, adequada daquelas evidências, preservação das evidências e apresentação dessas evidências de forma juridicamente legal e aceitável num processo. Então, essa é basicamente a definição do que um perito de computação forense faz, né, para isso. Normalmente, o perito, ele atua numa causa, né, ou num caso que ele já ocorreu. Dificilmente o perito atua num caso que está em andamento, que o crime está em andamento. Normalmente, ele atua num crime que já aconteceu. E aí ele deve ter a técnica adequada de, em chegando nesse local, coletar as evidências para responder perguntas como essas, de quem, o que, quando, como, onde, por quê, qual foi o alcance dessas evidências. Então, essa é uma questão também importante no caso do perito, poder responder essas questões, né, para isso aqui.
né, nesse caso. Estou falando de evidência digital. O que é a evidência digital? Então, toda investigação de um crime digital, a base são as evidências e informações coletadas. E aí as evidências são qualquer tipo de dado digital, então pode ser um pedaço de uma foto, um pedaço de um texto, um endereço IP, né, que possa ajudar a demonstrar que a fraude ocorreu ou fazer algum tipo de vínculo entre a fraude e ou irregularidade e a vítima, ou entre a vítima e o agente. Então, a evidência digital é isso, uma situação, uma informação digital que eu possa fazer algum tipo de correlacionamento como esse que eu estou mostrando aqui. E aí, onde é que eu vou buscar? Então, nos dispositivos móveis, que é hoje em dia uma das maiores fontes de evidências hoje para qualquer tipo de ilícito, né, porque tem muitas coisas no telefone celular hoje, eu tenho lá ligações, mensagens, fotos, aplicativos e configurações, né, que eu posso obter de um dispositivo móvel. Discos, né, HDs, internos e externos, periféricos e memória. Então, tem lá, em aonde? Em servidores de arquivo, desktops, notebooks, ou seja, qualquer tipo de local que armazene algum tipo de informação digital é uma fonte importante de busca, onde o perito tem acesso. Normalmente, esses dispositivos todos aqui, o perito tem acesso, ele consegue fazer uma análise detalhada daquele local, daquela situação especificamente. No caso da internet, a situação fica um pouco mais complicada para o perito. Por quê? Porque na internet, normalmente, os dados estão na nuvem ou num provedor, onde o perito não tem acesso físico àquele dispositivo. Então, se eu for fazer uma perícia, por exemplo, um e-mail do Gmail, esse e-mail está nos servidores do Gmail, espalhados por vários locais do mundo. Então, o perito ele tem que contar com a informação que ele tem acesso, talvez seja a caixa postal do investigado ou da vítima, e ele tem um recurso de solicitar ao juiz que intime o Gmail a fornecer informações que ele não tem acesso diretamente. Então, essa é uma outra questão que ele pode fazer também mediante uma solicitação judicial. Então, sites de conteúdo, sites de relacionamento, serviço de mensagem instantânea, serviço de comunicação de VoIP, todos esses locais que estão aqui, eu consigo ter algum tipo de informação, mas aí a coleta desse tipo de informação talvez não seja tão simples, ou tão direta, ou tão simples, tão fácil, quanto, né, num dispositivo móvel, por exemplo, em que o perito tem acesso físico ao dispositivo em relação a isso, nessa situação. Né? Vamos lá. Bom, toda a perícia digital, deixa eu voltar aqui, tem uma coisa importante aqui que é a validade das evidências, que eu pulei, que toda a coleta dessas evidências deve ser feita de forma profissional e tecnicamente aceitável para a justiça. Ou seja, eu tenho uma série de procedimentos que eu devo seguir para que essa prova não seja inviabilizada posteriormente, né, num processo legal, acusando de ter algum tipo de falha ou algum tipo de ilícito na coleta daquela evidência. Assim. Então, por isso que é uma coisa importante, e aí por isso que a gente tem, no caso da perícia, etapas bem claras, e são etapas que são, ou que devem ser cumpridas por qualquer tipo de perícia que eu vá fazer. Então, qualquer perícia que deve ser feita tem que seguir essas etapas. Que são as etapas? Essas 4 etapas que estão aqui. A primeira etapa é a etapa de coleta, é uma etapa onde, por exemplo, foi determinado pela Justiça um mandado de busca e apreensão numa casa de um suspeito. Então, a polícia chegou lá, ela vai coletar o quê? Coletar os locais onde possivelmente tenham evidências. Então, vai coletar lá os HDs, computadores, notebooks, né, celulares, tablets, mídias óticas, como CD ou DVD, se tiver, pendrives. E essa forma de coleta tem uma série de questões que elas devem ser feitas para evitar que durante a coleta ou no processo de coleta você apague, né, ou você adultere aquelas evidências. Então, isso é uma questão importante, porque muitas vezes, inclusive, o perito não está presente nessa etapa. Quem faz essa etapa de coleta são policiais ou investigadores. Então, essa é uma questão que, inclusive no treinamento que eu falo para os policiais, é uma das áreas que eu demando maior tempo para explicar para eles o que eles podem ou não podem fazer durante essa etapa de coleta, que eles estão em campo nesse momento, e nem sempre a quantidade de peritos é menor do que a quantidade de policiais, e aí, normalmente, quem faz a parte de coleta são policiais, né, que fazem isso. Depois que os equipamentos foram coletados, são levados para o laboratório de perícia, e aí parte para a parte de exame, que é agora o perito,
E agora sim, o perito vai pegar todos esses elementos que foram coletados e vão fazer a extração dessas informações. Então, vai analisar os arquivos que estão nos HDs, mas também arquivos que foram apagados, que estão lá no HD, arquivos que foram, ligações que foram apagadas de celular, mensagens SMS que estão apagadas, fotos que foram apagadas. Você vai fazer toda essa extração para uma outra etapa, da etapa de análise. Agora eu vou analisar tudo isso que foi extraído, ou que estava presente nos HDs, e tentar relacionar com exatamente o objeto que está em investigação nesse momento, ou seja, o crime que está supostamente em investigação nesse momento, né? Então, essa que é a etapa de análise. E, por último, eu vou fazer o laudo. Então, ou seja, o perito, nesse caso, vai pegar todas as conclusões, desde o início da coleta, exame, análise, e as conclusões que ele fez, ou pelo menos aonde ele chegou, com aquela linha de tempo do que supostamente aconteceu naquele ilícito, vai redigir um laudo, numa linguagem que deve ser acessível, porque quem vai ler o laudo são juízes e advogados que não têm um conhecimento técnico profundo, vai anexar as evidências, e ele vai, e aí é uma coisa importante, o perito, ele não faz juízo de valor, ele não fala se o investigado ou suspeito é inocente ou culpado. O perito que ele faz é relatar os fatos, que ele conseguiu comprovar com as evidências. Quem vai chegar à conclusão se o suspeito ele é culpado ou inocente é o juiz, mediante as alegações dos advogados de defesa e acusação. Mas o perito, na verdade, o que ele faz é dar a visão dele técnica do que ocorreu, né? Baseado, obviamente, nas evidências, né, para isso aqui. Falaste agora há pouco que o juiz ele solicita um apoio técnico, um pessoal qualificado, no caso, o perito, para fazer a atestação, né, da prova. Como o juiz vai ter a validade, ter certeza que esse camarada ele realmente é um especialista da área? O curso, não existe, eu nunca vi faculdade, curso superior de forense. Essa é uma excelente pergunta. Por quê? Porque a profissão de tecnologia da informação, ou de TI, ela não é reconhecida no Brasil. Teoricamente, a gente não existe, né? Então, ou seja, a gente não é, por exemplo, como um advogado, como um médico, como um dentista, ou como um contador, por exemplo, que são profissões que são regulamentadas no Brasil. Então, eu tenho Conselho Regional ou Federal de Administração, Conselho Regional ou Federal de Contabilidade, e a mesma coisa para as outras profissões que eu citei, como advogado, como médico, né? Para isso. Então, a parte de TI não tem um conselho, porque a gente não é uma profissão reconhecida. Baseado nisso, né? Ao contrário das outras profissões, que têm um registro profissional de um profissional, por exemplo, um contador. Então, eu tenho perito contador, que faz perícias financeiras, né, ou fiscais, ou financeiras nas empresas. E esse cara é registrado no Conselho Regional Federal de Contabilidade. No caso da área de TI, não temos isso. Então, ou seja, nesse caso, o juiz ele vai selecionar o perito baseado no currículo que ele tem, ou no notório saber, ou uma pessoa que é reconhecida no mercado como competente naquela situação. O que, obviamente, dificulta bastante quem está começando na área, né? Eu vou dar algumas dicas mais à frente de quem está pensando em começar a área, por onde começar, ou seja, uma sugestão de onde botar o pé dentro da área de perícia, né? Mais à frente, quando eu falar um pouco da parte de perícia, eu vou comentar sobre esse assunto também, né? Isso aqui. Mas a pergunta é bem interessante. Tem uma perguntinha do Guilherme que eu achei interessante e tem a ver com o que você falou agora há pouco. Ele disse o seguinte: e se caso no processo de exame encontrar outros crimes que o suposto investigado não foi investigado pelo crime encontrado? Essa é uma excelente pergunta, Guilherme, que também já aconteceu comigo, né, inclusive. Então, o que o perito deve fazer? Vamos supor que você está investigando um crime de fraude fiscal ou fraude financeira, né? E você, durante a investigação disso aqui, você descobre imagens de pedofilia no HD do suspeito, né? O que o perito ele é obrigado a fazer? Ok, o laudo que ele está escrevendo sobre o caso, por exemplo, de fraude fiscal ou fraude financeira, o perito deve fazer o laudo normal dele, não citando as imagens que ele encontrou. E de um outro documento, ele deve comunicar ao juiz o que ele encontrou de outros crimes que ele localizou no HD ou no celular do suspeito. Ou seja, o perito ele é obrigado a fazer
a comunicação desse outro crime que ele encontrou também, né, sob pena de ele também ser punido por isso. Uma coisa importante, interessante até que você comentou, o perito ele tem fé pública, é igual um juiz, um tabelião de um cartório. Então, ou seja, o que o perito fala, a princípio, é tomado como verdade. E olha a responsabilidade do perito, porque se ele afirma alguma coisa que não é verdade, ele tem uma série de sanções previstas na lei que ele pode sofrer. Então, ou seja, o que o perito fala, a princípio, o juiz não vai questionar, ele vai assumir aquilo como verdade. Mas, se o perito, por alguma falha técnica ou de conhecimento, ele comete algum erro no laudo, ele vai ter as sanções, né, multas, até pode ficar sem exercer a função de perícia por algum tempo, né, para isso. Então, essa é uma questão importante também, porque tem uma responsabilidade alta em relação a isso, né? Show, show. O Thiago falou que na cidade dele tem pós para perito forense. Eu também já vi pós, né? Graduação eu nunca vi, não, mas pós eu já vi. Então, tem algumas pós. Uma coisa importante também em relação a essa questão de formação eu vou voltar mais para frente para falar sobre essa questão de curso, a gente vai voltar a falar. Vamos continuar aqui, que é legal, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente falou sobre as etapas da perícia forense, né? E aí uma coisa importante nessa etapa é chamada de cadeia de custódia, que é toda evidência que é coletada lá naquela fase de coleta, ela recebe uma etiqueta, ele fica dentro de um saco plástico lacrado, à prova de violação, em que essa etiqueta contém todas as pessoas que tiveram acesso a essa prova ao longo do processo, de forma que eu garanto, pelo menos, que quem teve acesso àquela prova foi quem estava autorizado pelo juiz a fazer aquele acesso, a ter aquele acesso, para evitar fraudes, evitar adulteração de evidências e tudo mais, né, para isso aqui. Beleza, vamos falar então do perito, que é uma dúvida agora bem comum de todos aqui, ou seja, o perito. E aí, o conhecimento de perícia, ou com o conhecimento de perícia, o perito pode atuar em 4 áreas diferentes, né? A primeira parte, a primeira área que ele pode atuar é o perito em forense computacional, que é o cara nomeado pelo juiz. Então, ou seja, tem uma causa, tem 2 partes, estão brigando, estão discutindo sobre um certo assunto, e envolve algum tipo de dispositivo eletrônico. Veja, a fraude até pode não ser uma fraude digital, o que aconteceu no mundo digital, mas pode ser, por exemplo, um caso de assédio moral de um processo trabalhista em que envolve o envio e recebimento de e-mails e mensagens de comunicador instantâneos do chefe com seu subordinado. Veja, é um caso trabalhista, um processo trabalhista, né? Só que tem essa comunicação, né, eletrônico, digital, entre o chefe e o subordinado. Nesse caso, o juiz ele pode determinar que um perito ateste se aquelas mensagens realmente existiram, se não é uma fraude, se alguma das partes não está fraudando o processo. E aí o perito vai dizer, obviamente depois da análise do dispositivo móvel ou dos e-mails, se aqueles e-mails foram verdade, se foram enviados pela pessoa que diz que foi enviado, né, se foi na data que está sendo colocada no processo, se não houve nenhum tipo de adulteração no conteúdo dos e-mails. Então, veja, não é um crime digital, é um crime trabalhista, mas que envolve um perito para fazer esse tipo de análise. Então, esse é o perito em forense computacional, o cara que foi nomeado pelo juiz para dar um laudo sobre alguma situação que envolva algum tipo de tecnologia digital naquela causa, especificamente. Paralelo ao perito em forense computacional, que foi nomeado pelo juiz, lembra que a causa tem 2 advogados, o de acusação e o de defesa. Os advogados, em geral, não têm conhecimento técnico também sobre o assunto. Então, é normal que os advogados das partes tenham assistentes, que são peritos também, mas que não foram nomeados pelo juiz. São assistentes que atuam apoiando os advogados. Então, eu tenho um assistente técnico para a parte de defesa e um assistente técnico para a parte de acusação. Esses assistentes técnicos, eles vão, de certo modo, fiscalizar o trabalho do perito nomeado pelo juiz, mas também ajudar aos advogados a entender o laudo que o perito escreveu, nomeado pelo juiz, ou fazer perguntas, né, técnicas para o perito nomeado pelo juiz, chamado de assistente técnico. Eles são contratados pelas partes, pelo advogado de defesa ou pelo advogado de acusação, para isso. Depois eu tenho o perito criminal, que foi a pergunta que você me fez, que é o policial. Então, esse cara, é um cara que prestou concurso público, está na Polícia Civil, Militar,
Polícia Federal, e ele vai atuar na parte de crimes que essas polícias investigam em relação a isso. E tem uma quarta área que o perito pode atuar, que é o detetive particular em forense computacional. Vamos dar um exemplo aqui de uma atuação desse cara. Imagine que uma empresa, né, a diretoria está supondo, ou está suspeitando, que está acontecendo uma fraude dentro da empresa, que pode ser ou não que envolva o pessoal da área de TI da empresa. Óbvio que a diretoria não vai chamar o pessoal da área de TI da empresa para investigar um crime ou uma fraude interna, se eles têm algum tipo de desconfiança nesse caso. Então, ele vai chamar alguém de fora, que tem conhecimento da área de investigação, para tentar investigar o que acontece dentro da empresa, né? Ou seja, então ele vai ser um investigador ad hoc, ele vai trabalhar dentro da empresa, obviamente de uma outra forma que não vai ser às claras, mas ele vai trabalhar dentro da empresa, tentando identificar se aconteceu ou não aquela fraude na empresa. Então, são as 4 áreas. Veja que a formação é muito parecida de todas elas. Eles apenas têm uma visão, uma atuação, né, numa área, assume um papel diferente em cada uma das situações. É isso aqui. Bom, uma pergunta muito comum é o que eu tenho que fazer para me tornar um perito, né? Então, a primeira questão é formação em tecnologia. Então, preferencialmente, apesar de não ser obrigatório, como eu falei, a profissão ela não é regulamentada, então eu não tenho uma exigência formal sobre isso. Mas pode ser, por exemplo, ou preferencialmente a formação em ciência da computação e engenharia da computação. Ah, mas eu fui formado em sistema de informação, eu fui formado em administração, não posso ser um perito? Pode. Né? Inclusive, eu trabalho com alguns peritos, um deles especificamente, que é formado em administração. Mas ele é um cara que conhece bastante tecnologia, fez uma série de outros cursos posteriormente na formação dele, e hoje ele atua como perito, sem problema nenhum, né, para isso. Conhecer detalhes técnicos de vários sistemas operacionais, sistemas de arquivos, bancos de dados, rede de computadores, e tem que ter uma experiência profissional. Aí alguém pergunta, bom, mas eu acabei de me formar e quero começar a atuar na área, mas eu não tenho experiência. Então, ou seja, se eu não tenho experiência, ninguém vai me contratar. E aí, minha sugestão para quem quer começar nessa área é que ele se aproxime, ou tente conversar, ou tente fazer algum tipo de parceria com um advogado. E você vai começar a atuar como assistente técnico desse advogado em processos judiciais. Qual é a vantagem disso? A primeira vantagem de você atuar como um advogado, como assistente técnico, é que você, como assistente técnico, vai ter acesso ao laudo que o perito, nomeado pelo juiz, escreveu. Então, ou seja, e lá no laudo, o perito vai ter que ter colocado como ele fez a perícia, que ferramentas ele usou, qual foi a técnica que ele utilizou, qual foi o processo que ele fez para extrair as evidências. Então, ou seja, você vai começar a aprender com ele. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai começar a se identificar com o linguajar e o processo judicial, que é um pouco diferente. Você tem documentos que são específicos do processo judicial, como é que você solicita uma prova, como é que você solicita uma quebra de sigilo telemático, tem todo um procedimento para isso. E aí, você como perito, apesar de não precisar ser advogado, mas você tem que começar a entender essa lógica jurídica, né, para isso. E o terceiro ponto, que é interessante também, é que quando você é nomeado um assistente técnico, vai um documento formal indicando que você, com nome, endereço, CPF, é um assistente técnico de uma das partes. Isso fica escrito no processo, o que você começa a ficar conhecido pelos juízes, né, ou pelos participantes daquele processo, dizendo que você é um técnico que está atuando como assistente técnico. Então, ou seja, é um começo, né, é uma forma de você começar a ter essa atuação em relação a isso. É interessante ter uma especialização, e aí falou-se uma especialização, né, uma pós-graduação na parte de perícia, e aí eu tenho uma outra observação, que é, nenhum curso de perícia, o melhor que seja, não vai te tornar um perito. O que vai te tornar um perito é você, obviamente, fazer os cursos, mas depois você vai ter que ralar, estudando, aprendendo as ferramentas, tem uma série de ferramentas em software livre, e aí eu posso indicar 2 distribuições que tem muitas ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, que é o Kali e o Parrot, são 2 ferramentas, 2 distribuições de Linux bastante populares na área de perícia, apesar de você não precisar usar exatamente isso. Tem outras situações, você pode usar um Debian, por exemplo, onde tem um metapacote chamado Forensics All.
né, que ele instala, né, no Debian um monte de ferramentas relacionadas à parte de perícia também. Então, essa é uma outra situação que você pode fazer, né, para isso aqui. Proficiência na língua inglesa, preferencialmente inglês, porque praticamente todos os documentos hoje da parte de TI mais avançados são em inglês, então isso é interessante para isso aqui. Alguém sempre pergunta, mas eu preciso de certificação para atuar como perito? Não precisa. Na verdade, assim, como, de novo, né, você não tem nenhum tipo de regra para atuar como perito no Brasil, é notório saber, a certificação ajuda, mais por uma questão de conhecimento e menos por uma questão de exigência para você ser um perito. E aí eu relaciono as três. A CHFI é uma certificação da Strong Security, que é uma certificação interessante, e a HTCIA também, que é o órgão, inclusive, que eu faço parte aqui no Brasil, que tem uma área que congrega peritos também na área de computação forense do mundo inteiro. A gente tem um capítulo no Brasil, da HTCIA Brasil, aqui. Inclusive, tivemos um evento agora em outubro desse ano, em São Paulo, um congresso bem legal de 2 dias, com várias palestras sobre especialistas em várias áreas na área de perícia forense, que foi bem legal lá em São Paulo, né, para isso. O ano que vem tem de novo em São Paulo também, né, na HTCIA de lá. O Expedito perguntou se os concursos dessa área em específica exigem superior ou pós. Superior, Expedito. Normalmente, o superior na área de tecnologia, né? Ciência da computação, engenharia da computação, normalmente, né, para isso. Essa é uma pergunta até importante do Expedito, porque a gente teve, em setembro desse ano, um concurso para a Polícia Federal, para perito da Polícia Federal, né? Foi em setembro desse ano agora. E pela primeira vez, eu li o edital, né, e pela primeira vez eles fizeram um edital, né, cobrando questões específicas de perícia. Então, tinha lá, inclusive, citando algumas ferramentas na parte de perícia, que é bem interessante. Então, ou seja, me parece que os próximos concursos vão exigir mais, não só aquela questão de informática básica, né, mas também questões que eram específicas para a parte de perícia, de conhecimento do perito, especificamente. Então, é bem legal. Boa pergunta também do Expedito ali. Então, já aproveitando, vou fazer mais uma aqui. Olha só, a gente falou aí de concurso, né? Polícia Federal normalmente vai abrir daqui para frente, principalmente com a quantidade aí de eventos que tem acontecido, são transmitidos todo dia aí, todo dia aparece alguém carregando vários debaixo do braço, né? Verdade. Mas isso a gente fala de concurso, mas e o cara, não sei se eu posso usar o freelance, né? Isso. O consultor, o investigador que tu falaste lá atrás. O mercado hoje no Brasil, ele está bom para isso? Existe procura, demanda está boa? Existe procura, né? Nessa questão, por exemplo, de assistente técnico, eu vejo uma procura bastante grande. Aqui, especificamente, eu vejo muita procura de empresa, que é aquele último item que eu coloquei lá, que é o detetive particular em forense computacional. Tem muitas empresas que têm algum tipo de suspeita de algum tipo de fraude ou crime internamente, e eles precisam de alguém para investigar, né? E não pode ser alguém, normalmente, da própria empresa, né? Então, eles acabam contratando alguém de fora para fazer isso, e é um negócio bem interessante, eu já fiz isso. Uma outra pergunta também interessante, que até você me fez, acho que eu não respondi completamente, mas que eu vou responder, que eu me lembrei aqui agora, é o seguinte: existe a contratação de um perito sem ter um crime? Existe, inclusive já aconteceu comigo, por exemplo, de uma empresa, ela tinha um software e ela tinha um concorrente, né, que tinha um software parecido com o dela. E ela, para se precaver, ela queria garantir, ela ter um laudo dizendo que o software dela não era um software que era copiado do software do concorrente, era um software diferente. Então, eu escrevi um laudo analisando os dois softwares, inclusive a forma de como eles tinham sido desenvolvidos, né, mostrando que os dois softwares eram muito diferentes, desenvolvidos em plataformas diferentes, em linguagens diferentes, né, e tinham, assim, partido de premissas diferentes nesse caso. Então, na verdade, é um parecer técnico, aí não é um laudo, mas é um parecer técnico sobre um certo assunto, né, também. Bom, desafios, né, do investigador, do perito, né?
Investigadores com pouca experiência, isso faz um pouco de falta, né, da experiência. Falha no planejamento da investigação, principalmente na parte de coleta. Lembra que eu falei que quem faz a coleta normalmente não é o perito, então isso prejudica um pouco, né? Muitas fraudes acontecem, e aí a equipe de segurança vai lá, por exemplo, e formata o HD para poder botar para funcionar o servidor que foi atacado. Bom, aí as evidências foram todas apagadas, porque aquele foi instalado um novo sistema operacional por cima, isso eu perdi. Ou a volatilidade das evidências, ou seja, eu simplesmente perdi aquela informação que estava na memória, o computador foi desligado e eu perdi aquela evidência também. Então, esses são alguns desafios. Outro desafio, uso de software antigo ou pirata, ou seja, o investigador, o perito, ele não pode usar software pirata para fazer a perícia, não faz muito sentido nisso. Então, por isso que muitos investigadores e peritos dão preferência ao software livre, que é um software gratuito que você pode usar sem problema nenhum. Tu falaste de equipamento software. Normalmente, o perito ele tem o seu particular ou, no caso, utiliza equipamento da Polícia Federal? Como é que funciona? E é caro os equipamentos? Então, normalmente o perito ele tem o seu próprio equipamento, investe em duplicadores, HDs, assim, muitas vezes quando eu vou fazer algum tipo de perícia, eu tenho uma pilha de HDs lá que é para fazer imagem, para copiar as coisas todas, o perito é que tem o seu próprio arsenal de ferramentas que ele está acostumado a trabalhar, inclusive de ferramentas de hardware e ferramentas de software. Então, quando eu saio para uma perícia, eu tenho uma mochilona que eu carrego com todos os equipamentos lá, notebook, né, ferramentas para fazer análise de Wi-Fi, ferramentas para fazer análise de Bluetooth, né, ferramentas para fazer quebra de senhas, então vai tudo junto na perícia quando eu tenho que ir para campo, né, para essa situação. Mas é comum, e aí o perito tem que ir montando o seu arsenal lá de ferramentas por si próprio, ele não usa de ninguém, né, para isso. Normalmente é essa a situação. A não ser que ele seja de um policial, aí a força policial vai fornecer para eles equipamentos dessa natureza, para isso aqui. Vamos lá. Bom, ataques são distribuídos nacionalmente e internacionalmente, que pode dificultar um pouco o rastreamento dessas informações, né? A computação em nuvem, como eu falei, dificulta, porque eu tenho que contar com a colaboração de Gmail, Instagram, Facebook, né, para isso. E um problema que hoje está cada vez mais comum é a criptografia. Hoje, qualquer celular, por mais básico que tenha, já vem de fábrica com um ambiente criptografado interno, né? HDs, tem várias ferramentas hoje de criptografia, que também dificulta para o perito ter acesso àquela informação, já que, no caso da lei brasileira, o investigado não é obrigado a fornecer a senha. Então, e aí fica por conta do perito quebrar a senha, né, daquela situação. Então, isso é mais complicado para isso aqui, né, essa situação. Vamos lá. Aqui tem só um exemplo de uma investigação que tem bastante tempo, de 2008, né, que foi apreendido uma série de HDs de um golpe que teve num banco, né, no Banco Santos, do Daniel Dantas, e até hoje não conseguiram quebrar essa criptografia dos HDs. Eles foram processados, foram presos, mas pelos documentos em papel que foram apreendidos, não por causa das informações digitais que estavam nos HDs da diretoria, da diretoria. De desafio de punição, a empresa muitas vezes não denuncia o criminoso por meio de propaganda propaganda negativa da empresa, dizendo que ela foi atacada. Muitas empresas perdoam o criminoso em troca de que ele revele como ele entrou no sistema. Desafio também de obtenção da prova do crime, e muitas vezes o processo é lento, né, de você obter essas informações dos locais, para isso aqui. Bom, aqui rapidamente é uma linha nova, mas aí eu estou olhando um pouco mais para o futuro, né? Para quem está querendo entrar nessa área, uma área muito promissora da área de computação forense é a forense em dispositivos de internet das coisas, que são esses sensores de casa, câmeras web, relógios inteligentes, automóveis inteligentes. Tudo isso são dispositivos que guardam informações ou podem ser utilizados para você levantar evidências contra ou a favor de um crime, né? Inclusive, eu tenho um exemplo aqui bem interessante, é um caso americano, que esse relógio inteligente, chamado Fitbit, né, da vítima, mostrou que a vítima que ela era uma alegação de que ela tinha sido assassinada por um assaltante, mas, na verdade, foi o marido que tinha assassinado a esposa, que era a vítima que estava usando o relógio. Isso na verdade, o relógio estava nele, estava no marido. E aí, através das informações do relógio, eles conseguiram
provar que foi o marido que matou a esposa e não um assaltante, como no começo ele estava alegando. Então, ou seja, esse campo, né, da parte forense é um campo que, inclusive, me atrai bastante, eu tenho estudado bastante sobre isso. É um campo que tem assim, um potencial de utilização no futuro bastante grande. Quem está pensando em também entrar nessa área é uma área bastante promissora nesse caso, para isso. Para a gente terminar, né, claro que a tecnologia e a internet trouxeram muitas melhorias para o nosso dia a dia. O problema é que esse ambiente digital criou um terreno também, né, fértil para os criminosos eles atuem nessa área. E aí, novas técnicas de análise e investigação são necessárias para o levantamento dessas evidências. Então, ou seja, cada vez que tem um novo tipo de golpe, eu tenho que ter um novo tipo de investigação, né? Então, a perspectiva é que o perito seja cada vez mais necessário, né, para isso, e as técnicas de análise evoluem, assim como os crimes também evoluem, né? Para a gente abrir para perguntas, quem quiser, eu vou deixar só aqui o meu site, gilberto.sudré.com.br, né, tem onde eu publico alguns textos, vídeos, algumas coisas lá no site. A gente tem um grupo, né, que é o SecurityCast, que é um grupo, deixa eu avançar aqui, que esse aqui é melhor. Tem um grupo no Telegram que a gente discute bastante sobre essa questão de segurança. Hoje o maior grupo em língua portuguesa na área de segurança da informação, então é o Telegram SecCast Oficial, é o nome do grupo. A gente tem um cast na quarta-feira, inclusive, que vai ser o nosso último cast do ano, né? Ele normalmente acontece no YouTube, a gente anuncia pelo grupo do Telegram, e acontece de 11 horas da noite até meia-noite. Depois ele fica lá no site disponível, fica também disponível lá no nosso canal do YouTube também. E esse último cast de quarta-feira vai ser um cast sobre uma retrospectiva de 2018, que aconteceu na área de segurança da informação do mundo, né? Na parte de segurança da informação, para isso aqui. Como ele tinha comentado, eu também sou fundador aqui de um grupo chamado TC5527, que é um grupo da conferência da DEFCON. A DEFCON é um congresso, né? Ou seja, uma conferência que acontece anualmente nos Estados Unidos, em Las Vegas, que esse ano deu 18 mil pessoas no evento, né? Que discute normalmente de quarta, de quinta a domingo, né? Quinta, sexta, sábado e domingo, que discute várias áreas da área de segurança da informação, hacking, a parte de hardware, a parte de ataques por rede sem fio, por Wi-Fi, né? Esse ano a gente teve, na verdade, já tem alguns anos que tem uma área só da parte de máquinas de votação, ou seja, urnas eletrônicas também, análise de segurança de urnas eletrônicas. É muito legal, assim, quem assim, tiver a possibilidade de ir, é bem interessante, tem um grupo brasileiro bastante grande que vai, a gente se reúne lá, de bate-papo, assim, é um evento muito enriquecedor, realmente muito enriquecedor. O site aqui, tá para vocês darem uma olhada, dê uma olhada no site, já tem a data desse ano, né, desse ano aqui, que é 8 de agosto, 8 a 11 de agosto, né? Vai acontecer em Paris, quer dizer, um hotel chamado La Paris, Baileys e o Planet Hollywood, são 3 hotéis lá. O evento cresceu muito, né? É muito grande, né? É bem interessante, assim, obviamente que tem que ter, tudo feito em inglês, não tem tradução simultânea, então tem que ter alguma prática também do inglês para isso. Por isso que eu falei de ter um conhecimento do inglês nessa situação. Mas é um evento bem interessante. E a gente, então, existem vários grupos da DEFCON locais. Então, a gente tem um grupo aqui, nós somos o segundo grupo. Tem um grupo em Brasília, que foi o primeiro grupo que foi montado no Brasil, e a gente aqui em Vitória é o segundo grupo, DC, né, que é DEFCON, né, e aí 55, que é o país, e 27, que é o nosso DDD. Então, por isso que o número é esse, DC 5527. A gente tem um site também, esse site aqui. Deixa eu até mostrar aqui o nosso site aqui. Esse site aqui. DC5527.org é o nosso... Aí tem aqui uma série de encontros, né, que a gente, aqui da pessoas, nossas reuniões que a gente fez,
A gente tem agora, que a gente começou nesse ano, os projetos do nosso grupo aqui. Então, tem alguns projetos, que a gente tem estudado, tem trabalhado. Tem um líder do projeto que está tratando disso aqui, né? E aí tem o tema. Se você clicar aqui, por exemplo, você vai ver uma descrição do projeto e os objetivos do projeto, né, de quem são. E quem quiser colaborar, pode entrar em contato com o líder do projeto para participar de alguma parte dessa pesquisa. Então, a gente tem aqui os projetos que a gente tem trabalhado nesse ano de 2018. Né? Tem um sobre análise de segurança para chaves do AWS, eu tenho trabalhado estudando a parte de RFID, NFC, né? Tem o Giovanni, que tem trabalhado com performance de firewalls e switches, né? E tem o Giovanni também tem trabalhado para a criação de uma BTS. BTS é uma base station, é uma estação radiobase, né? Ou seja, como se fosse um emulador de uma estação radiobase de celular. Ele tem trabalhado com isso também, estudando as vulnerabilidades dessa situação. Então, a gente tem estudado nessas áreas lá no site. Quem quiser dar mais uma olhada, dc5527.org. É isso aí.